Boa tarde a todos, a paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, e a todos os companheiros que estão assistindo este vídeo. Eu gostaria de ler uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra que se encontra aqui no livro de Ageu, Ageu capítulo 1. Quero ler do versículo 1 até o 10. Diz assim a palavra de Deus: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo, um tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Uma pergunta. Assim, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não saciai-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira. Edificai a casa e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa que está deserta. A cada um de vós corre a sua própria casa. Por isto retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouvi Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu e os embaixadores do Senhor falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Amados, nós podemos tirar grandes lições aqui para os nossos dias de hoje, o que está acontecendo no nosso meio. Era a mesma coisa que estava acontecendo na época ali do povo de Israel, quando estava cativeiro da Babilônia, após ser liberto do cativeiro da Babilônia.
Veja, uma das coisas que acontece nos dias de hoje, muitas das vezes nós não percebemos ou não estamos muito enquadrados naquilo que está acontecendo nas coisas concernentes a este mundo. Veja bem, a palavra de Deus nos diz que nos dias do profeta Ageu havia uma distorção das coisas, como nos dias de hoje está havendo no meio do povo de Deus, ou daqueles que se dizem ser cristãos ou religiosos nos dias de hoje. Há uma coisa muito interessante que estava acontecendo no meio daquele povo, que o próprio Deus, chamando o próprio Ageu, o profeta Ageu, dizendo para pregoar para o povo que o que eles estavam fazendo naquele momento era muito menos interessante do que aquilo que Deus tinha mandado eles fazer. Veja bem que toda a bênção do homem, de uma mulher de Deus, em todos os sentidos da sua vida, espiritual, familiar, financeiro, material, em todos os sentidos da vida. Primeiramente, o povo, Deus exorta o povo para que o povo viesse primeiramente a se preocupar com a casa do Senhor, com a casa de Deus. Era algo que o povo de Israel não estava se preocupando. Por isso foi preciso Deus levantar o profeta Ageu para profetizar para aquele povo que tudo aquilo que eles estavam fazendo para o seu próprio prazer, para o seu próprio eu, pelos seus próprios benefícios, para beneficiarem a si mesmo, não estavam dando resultado. E por que não estavam dando resultado o trabalho do povo? Primeiro, a Bíblia diz, Mateus 6:33, uma passagem muito abençoada, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina que foi a mesma coisa que o profeta Ageu profetizou para que o povo viesse a fazer. Que o povo estava trabalhando muito, e todo o salário que ele recebia estava como se colocasse num saquetel furado, ou seja, numa bolsa furada. Tudo aquilo que eles recebiam se escorria rapidamente. E não tinha, vamos dizer assim, uma prosperidade contínua na vida do povo. O povo estava andando segundo seus próprios caminhos, segundo seus próprios intentos no seu coração, segundo o seu próprio pensamento. O povo de Israel estavam fazendo aquilo que dava no seu coração para fazer. Foi preciso Deus levantar o profeta Ageu para dizer para o povo, ensinar ao povo como eles poderiam ser abençoados em suas vidas. Aleluia! Veja bem, no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra de Deus, do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu. Ageu era filho de Zorobabel, filho de Saatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote. Veja que Deus fala para o povo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o pensamento do povo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor tem que ser edificada. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor tem que ser reformada,
ou levantada. O povo, primeiramente, irmãos, estava se esquecendo da casa de Deus. Eles estavam se esquecendo de fazerem a obra do Senhor. Aquilo que Deus o incumbiu para que eles viessem fazer. Eles estavam abandonando a obra de Deus para fazer as suas próprias obras, para trabalhar para o seu próprio bel prazer. Veja bem, e a palavra de Deus nos diz: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para o vosso tempo de habitar em vossas casas, estucadas, e esta casa de ficar deserta? Veja bem, é tempo de vocês edificar casa para vocês, se preocuparem com o seu próprio prazer, suas próprias casas, e a casa de Deus ficar deserta, a casa de Deus ficar abandonada, ficar de qualquer maneira jogada, esquecida. Uma exortação. Deus usando o profeta Ageu para exortar o povo. Que a casa de Deus estava ficando deserta. Ninguém mais estava se preocupando com a obra de Deus. Cada um estava fazendo o que bem cabia no seu coração fazer, seguindo seus próprios caminhos, seguindo suas próprias vontades. Irmãos, e a casa de Deus abandonada. Depois ainda o povo estava reclamando que estava trabalhando demais, estava fadigado com tantas coisas, com tantos afazeres. Veja bem, Deus exortando o povo que estava se esquecendo de fazer a obra do Senhor, de fazer a obra que Deus tinha incumbido para eles fazer. E não é que muitas das vezes tem acontecido nos dias de hoje em nossas vidas? Quantas pessoas hoje em dia chama ele para ir fazer a obra de Deus? Quantas desculpas eles dão para não fazer a obra? Marcam compromissos nos dias de fazer um evangelismo, de fazer algo para Deus, se esquecendo daquilo para que foram chamados. O próprio Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! Aquele que quiser fazer aquilo que Jesus fez, seguir após ele, tinha que negar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres. Para quê? Para vir a seguir ele, tomar a cruz e seguir ele. Negar a si mesmo os nossos próprios prazeres, nossas próprias vontades. Era uma exortação que Jesus estava fazendo para aqueles que quisessem seguir a ele, para aqueles que quisessem seguir o evangelho. Uma certa feita chegou um jovem e disse para ele: Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor for, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai que está falecido. Jesus disse para ele: olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos, e você vem e segue-me. E outro diz: Senhor, deixa eu ir despedir da minha família. Deixa eu ir lá despedir da minha família, da minha esposa, dos meus parentes. Jesus falou para ele: aquele que põe a mão no arado, jamais torna a olhar para trás. Aleluia. E outro também diz: Senhor, te seguir-te-ei para onde fores. Jesus disse para ele: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos,
Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia! Jesus advertindo aqueles que quisessem seguir após ele. Jesus Cristo advertindo aquele que quisesse fazer a obra de Deus. Aleluia! Jesus foi dando exemplo para o povo escolher. Vocês querem seguir após mim? Vocês querem me seguir? Vocês querem perder a sua vida para este mundo? Aquele que perder a sua vida para com este mundo, por amor de mim, achá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. É algo muito importante nós refletirmos através desta palavra, irmãos. Que Jesus está dizendo para cada um de nós. O povo de Israel estava plantando, estava colhendo pouco. O povo de Israel estava trabalhando e não havia frutos do seu trabalho. O povo de Israel estava com fome, estava comendo, mas não estava se saciando. Estavam bebendo, mas não estavam saciando a sua própria sede. Estava se vestindo, mas ninguém se aquecia. Aleluia! Não estava tendo resultado. Tudo aquilo que eles estavam fazendo, que eles estavam preocupados com as suas próprias casas, com os seus próprios afazeres, com as suas próprias vidas, e se esquecendo da casa de Deus, da obra do Senhor. Aleluia! Olha o que diz aqui. Aplicai o vosso coração, vossos caminhos. Semeai muito e recolheis pouco. Estava semeando muito, mas estava colhendo muito pouco. Diz mais, comeis e não se fartais. Vocês estão comendo, mas estão se fartando. Não estão fartos. Vocês estão bebendo, mas não está saciando a vossa sede. Vocês estão se vestindo, mas ninguém se aquece. E que tem de recebido salário, recebe salário num saquitel furado. O dinheiro não dá para nada. Quantas pessoas hoje em dia, trabalhando, o dinheiro compra o alimento, não sacia a sua fome. Compra uma água, não sacia a sua sede. Compra uma vestimenta, não está se aquecendo, nada está adiantando. Irmãos, recebe o salário não dá para nada. Não dá nem a menos para pagar as contas. Sabe o que é isso aí? É pessoas que se preocupam só com seu bel prazer. Estão preocupados somente com a sua própria vida. O Senhor Jesus nos adverte dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito lá em Mateus 4. Vamos lá olhar comigo para você ver. Mateus capítulo 4. Quando Jesus foi tentado pelo inimigo. Mateus 4, versículo 4 diz assim: Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Um homem não viverá só de pão. Um homem não viverá somente por trabalhar e ter o seu próprio salário. Mas não, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! O que adianta, irmãos? Trabalhar tanto, mas não obedecer a palavra. Onde está a bênção de Deus na tua vida neste momento? Que prazer tem você em trabalhar tanto e ter uma alegria, somente uma alegria momentânea, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão,
naquilo que não é de proveito nenhum, fazendo grandes coisas, mas não está se saciando, não está se satisfazendo, não está preenchendo algo dentro do seu coração, aonde somente Deus pode preencher este vazio. Aleluia! Preencher com a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Preencher com a presença de Deus dentro do seu coração. A palavra de Deus nos diz, Mateus 6,33, o próprio Senhor Jesus dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, irmãos, o Senhor Jesus nos advertindo para buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas em nossas vidas. Aleluia! Veja bem o que estava acontecendo nos dias do povo de Israel, é o que acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas hoje em dia não são felizes? Tem tudo aparentemente falando, mas ao mesmo tempo não tem nada. Tenta preencher o seu vazio no seu coração com os prazeres deste mundo. Estão somente alegres e felizes quando estão numa festa, quando estão numa exposição, quando estão num rodeio, quando estão assistindo algum show de algum cantor, alguma pessoa assim. Quantas pessoas somente naquela hora são felizes? Felizes não, estão alegres. A felicidade momentânea, uma felicidade que logo se passa. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Aleluia! Por isso que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Muitas das vezes nós não somos abençoados, não temos uma prosperidade financeira na nossa vida, talvez por causa disso. Abandonamos as coisas de Deus para viver segundo o nosso próprio coração, segundo o nosso próprio caminho. Era assim que estava acontecendo com o povo de Israel. Trabalhava muito, mas não tinha nada, porque se esqueceram da casa de Deus. Diz mais a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira. Edificai a casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor estava chamando o povo naquele momento, naquela época, para subir o monte. Mas subir um monte para pegar madeiras, para edificar uma casa, para que viesse habitar, aleluia, a presença de Deus naquele lugar. Sabe por que Deus estava falando isso, irmãos? Porque o primeiro templo que Salomão fez, que Salomão construiu, lá na época, aquele templo de ouro, aquela formosura toda, aquele templo foi destruído. Aquele templo foi destruído pelo povo que entrou ali. O rei da Babilônia destruiu tudo, queimou tudo ao fogo, o templo do Senhor. E agora o povo voltando do cativeiro da Babilônia, começaram a construir as suas casas. Em vez deles construir primeiramente a casa de Deus para serem abençoados por Deus, eles estavam fazendo ao contrário. Estavam construindo primeiro as suas casas e se esquecendo de fazer a casa do Senhor. Se esquecendo de fazer a casa de Deus. E eles não eram abençoados. Diz mais aqui: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. O povo estava querendo muito, mas estava alcançando muito pouco. Quando trouxeste para casa o que lhe assoprei. Por quê? Veja que o próprio Deus não, o povo era amaldiçoado. Quando ele se preocupava com seus próprios caminhos, seus próprios prazeres. Aqui, ó. Deus falando: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco.
e o pouco quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Acabava-se muito rápido. E por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. Cada um de vós corre a sua própria casa. Tá vendo aí? Era Deus cobrando do povo. Aplicar os vossos corações em fazer a casa de Deus, fazer a obra do Senhor. O povo estava trabalhando muito, se afadigando muito, colhendo muito pouco. E o pouco que colhia não trazia satisfação, prazer. Por quê? Estava se esquecendo da casa de Deus. Estava se esquecendo da casa do Senhor, de ser fiel a Deus. Irmãos, quantas pessoas hoje em dia trabalham em 2, 3 serviços. E muitas das vezes o salário não dá ainda para suprir todas as suas dívidas, pagar todas as suas contas e suprir a sua casa. Quantas pessoas? Poderia enumerar aqui muitas pessoas que já conheci e conheço. Trabalham em 2, 3 serviços e não alcança nada. Nada vai para frente. Não prospera, não consegue prosperar, irmãos. Não prospera. Você chega na pessoa sempre chorando, sempre reclamando. Nossa, eu tenho que pagar isso. Nossa, eu tenho que pagar aquilo. Nossa, o salário este mês não deu. O salário, nossa, não, é tanta conta, eu não estou dando conta, não aguento mais. Sabe por quê, irmãos? Tem uma maldição na vida da pessoa, não acorda. Ela tem que acordar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A pessoa está com maldição na vida e não está sabendo. Está com maldição na vida e não está percebendo. Está se esquecendo da casa de Deus. Quantas pessoas, até mesmo evangélicas, irmãos, obreiros, homens de Deus, pessoas que se dizem ser de Deus, cristãos, não estão vivendo uma vida derrotada, uma vida triste, desanimada, preocupada com tanto trabalho. Se esquece até mesmo de ir para a casa de Deus, adorar a Deus, de ir nos cultos, na casa do Senhor, nos cultos de terça-feira, o ensino da palavra, no culto de quinta-feira, oração pela Sagrada Família, pela família. Nem orar pela família a pessoa vai, irmãos. Não vai. Quando aparece no culto, é no culto de Santa Ceia, que aí diz: eu não posso perder Santa Ceia, tem Santa Ceia hoje. Aí ele vai. Muitas das vezes, o pastor não vai estar lá hoje, eu não vou na igreja não. Você está se esquecendo do que aprendeu desde o começo. O primeiro amor se esfriou, desanimou. Estão mais preocupados com as coisas do mundo. Estão mais preocupados com as coisas materiais do que as coisas espirituais. A Bíblia diz para nós não nos preocuparmos. Não andar ansiosos por coisa alguma. Pois o nosso Pai Celestial sabe que nós necessitamos de todas elas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Está tudo ao contrário. Está buscando primeiramente as coisas materiais, se esquecendo das coisas espirituais. Quantos cristãos não estão perdendo a salvação por causa disso? Se esfriando na fé. Não tem mais prazer de estar numa vigília na casa de Deus. Não tem mais prazer de estar na oração na casa do Senhor. Não chegam mais cedo, meia hora mais cedo para orar e buscar a Deus mais. Irmãos, não podemos ser assim, irmãos. Não podemos nos esquecer de buscar primeiramente a Deus em nossas vidas, para que as bênçãos do Senhor venham se concretizadas na nossa família, na nossa casa. Tudo aquilo que nós fizermos será abençoado. O povo de Israel fez ao contrário, se preocupando com suas próprias casas, se preocupando com as coisas materiais, se esquecendo das coisas de Deus. E quanto mais trabalhava, não dava em nada. Diz mais: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco.
E o pouco quando trouxeste para casa lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, veja bem, por isso retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Está vendo aí? Está vendo aí? A seca na vida do cristão, a seca sobre a terra que está hoje em dia, por causa que o povo não está aplicando o coração nas coisas de Deus, se esquecendo das coisas de Deus, se preocupado com as coisas materiais, está vendo aí? Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. O orvalho quer dizer a chuva, os frutos do nosso trabalho. Está vendo aí? Está tudo retido. Você vê as pessoas plantam e colhem pouco. As lavouras se quebrando, colhendo muito pouco. Trabalha, o salário não dá para nada. Está vendo aí o porquê? Se esquecendo de Deus. Cada um faz o que dá no seu pensamento, segue o seu próprio coração, o seu próprio caminho. Retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra. Quem que fez vir a seca sobre a terra? Fala para mim. Deus. Sobre os montes e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre o que a terra produz. Como também sobre os homens, e sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Tá vendo aí, meu irmão? Tá tudo retido, porque se esqueceram da palavra de Deus. Se esqueceram de buscar primeiramente o reino dos céus. Ah, mas o país está quebrado por causa do PT, por causa... Não, Deus não depende de PT, Deus não depende de Temer, não depende de ninguém, não. Deus está retendo, sim. Por causa disso, é Deus que está retendo. Aqui não tem politicagem, não, irmãos. É Deus que está retendo. É Deus que está fazendo isso com o país está sofrendo por causa disso. O povo se esqueceu da casa de Deus. Se esqueceram de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está vendo o que está acontecendo? Aleluia. É o que acontece, irmãos. Devemos aplicar o nosso coração nas coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Está vendo aí a seca? Em tudo, sobre os montes, sobre o trigo, o mosto, o azeite, sobre o que produz a terra, como também sobre os homens e sobre os animais, sobre tudo, todo o trabalho das mãos. É Deus que está retendo tudo. É Deus que está castigando o povo para que o povo venha reconhecer que Ele é Deus, Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Aleluia. Ele é o dominador do universo. A terra está patente em suas mãos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles o coração é totalmente dele. Totalmente. Não é só um pedacinho do seu coração de Deus, não, é todo. Todo o coração tem que ser dele. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor, do seu Deus, Senhor dos exércitos, seu Deus. Está vendo?
houve um quebrantamento na vida daquele povo, e aquele povo foi abençoado por Deus no nome do Senhor Jesus. É assim que tem que haver em nosso meio, irmãos. Um quebrantamento em nossos corações. Que venhamos aplicar as nossas forças na casa do Senhor, na obra de Deus. Esquecer um pouco da nossa própria vida e aplicar o nosso coração na obra. E você vai ver que Deus vai te abençoar poderosamente no nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar com esta palavra. Vamos nos preocupar mais em orar, buscar a presença de Deus, jejuar, buscar as almas que estão sofridas, estão perdidas lá fora neste mundo. Pessoas que não conhecem o Evangelho de Deus, não conhecem a palavra do Senhor. Nós fazendo isso, pode ter certeza que a tua vida será muito abençoada para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então temos que aplicar o nosso coração em fazer a vontade do Senhor. Quando aquele povo entendeu isso, começaram a construir o templo, aleluia, de Deus. Naquele momento, a vida deles mudaram para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. Diz mais aqui no capítulo 2, versículo 1. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor para o ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: Quem há aqui entre vós, tendo ficado, viu a casa da primeira glória? Como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Estava fazendo uma comparação do templo antigamente de Salomão, como ele foi feito, e o templo que estava sendo feito agora. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Que lugar que daria paz, irmãos? Aonde o povo estava habitando. Porque eles estavam agora preocupados em edificar o templo em nome do Senhor, para que habitasse o nome de Deus naquele templo. E ele mesmo diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está lá em Isaías 56 em diante, Deus falando. Então fique com esta palavra e que Deus venha nos abençoar, irmãos. Que nunca venhamos nos esquecer, primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você entender isso, as bênçãos de Deus, ela virá sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. E tudo aquilo que você colocar no seu coração para fazer, Deus irá te abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos. Reflita nesta palavra. Medite. Você que está ouvindo
este vídeo, acabou de ouvir estas palavras, põe essas palavras no seu coração, como disse Davi, dizendo: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Fique com esta palavra, que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus. Oremos nesta tarde, no nome de Jesus. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento oramos a ti, Pai eterno, santo e Pai amado. Pedimos a ti, Senhor, a tua bênção sobre nossas vidas, meu Pai. Perdoa, meu Deus, nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Limpa, lava o nosso coração, meu Pai. Tira o nosso coração das coisas materiais deste mundo, meu Deus. Que venhamos aplicar o nosso coração em fazer a tua obra e fazer a tua vontade. Pai eterno, santo e poderoso, para que a nossa vida venha a ser abençoada, meu Pai. Assim como diz o teu Filho, Senhor Jesus Cristo: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai eterno, santo e poderoso, fica conosco, nos abençoa e consagra a nossa vida. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Pai eterno, santo e Pai amado, que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.